Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você ainda não me conhece. O meu nome é Jaime Viana, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Hoje eu quero falar sobre um tema que para muitos é um tema praticamente mais do que mastigado. É um tema em que as pessoas não gostam muito de ouvir ou não gostam nem sequer de pensar. Eu quero falar sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de análise ou esse tipo de meditação? Porque o momento em que nós concordamos que a vinda do Senhor está próxima, nós começamos a nos preocupar com as nossas atitudes. Atitudes essas que muitas vezes parte de um ego, de algo pessoal, de algo que só faz nos trazer benefícios para nós mesmos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que no começo, e aí se nós acreditamos na palavra, nós vemos que a tendência, quando o homem e a mulher, o primeiro casal sobre a face da terra, havia um pecado, eles pecaram, ou seja, eles desobedeceram à vontade e à ordem divina. Porque algumas pessoas tentam até pregar que o sexo foi o pecado do homem e da mulher. Não, não tem nada disso, porque o próprio Senhor disse: multiplicai-vos e enchei-vos a terra. E todo mundo sabe hoje pela ciência que só pode haver multiplicação do ser. Primeiro tem que ser um casal, macho e fêmea, porque macho com macho não procria. Fêmea com fêmea não procria. Então, a lei natural da coisa é macho e fêmea, como Deus os fez no princípio. Mas hoje, nós vemos o seguinte, pulando agora de Gênesis para os nossos dias, nós vemos que tem muita gente que nem sequer dá atenção a essa questão de entender que todas as coisas estão afunilando, que Deus desde o começo do tempo, quando o homem havia caído, ele preparou. Ele, na verdade, sacrificou um animal que não tinha nada que a ver com isso e pegou a pele desse animal e cobriu os nossos primeiros pais. Eu estou meio embaralhando uma coisa porque eu estou correndo, que eu não quero ser muito alongado nesta nossa meditação. Mas eu quero que você entenda que a vinda de Jesus é uma realidade iminente. A igreja tem que entender que mais do que nunca ela tem que se desembaraçar, tem que se desentrelaçar das coisas deste mundo e passar a esperar inteiramente, como disse o apóstolo Pedro, na graça e na revelação que há do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como era no início, no primórdio. Mas temos que evoluir. A evolução nesse sentido aqui, no conceito espiritual, ela só é benéfica se houver glorificação daquele que criou todas as coisas. Entenda que nós não podemos querer analisar as coisas espirituais comparando com materiais. Você está me entendendo? A igreja tem a necessidade, primeiro, de estar preparada, como diz o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Perdoe. Como diz o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a parábola das virgens prudentes e das virgens que eram tão somente relaxadas. E hoje tem muita gente, mesmo sabendo da vinda de Jesus, sabendo que esse dia não pode ser anulado, que esse dia vai se completar, porque de duas maneiras nós podemos esperar a vinda de Cristo. E aqui está a primeira ressalva. Ou nós vamos ao encontro de Jesus, ou o Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Você entendeu o que eu falei? Quando é que nós vamos ao encontro de Jesus? Quando faz se cumprir o capítulo 12 de Eclesiastes. Que o homem que é pó volte ao pó e o espírito volte a Deus, ou seja, quando cessa, quando finda os tempos de vida dele aqui na terra. E nessa hora, nesse momento, é necessário que ele esteja preparado, que ele seja um lavado, que ele seja um remido, que ele seja um cidadão dos céus, que, como disse Paulo em 2 Coríntios 5, que fica desesperadamente suspirando pela vinda do Senhor, para que o seu corpo material seja absorvido pelo espiritual.
Tem muita gente que não quer saber hoje sobre esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, porque faz com que ele se confronte com a vida que ele está levando. Vamos à igreja, e é muito bom ir à igreja. Mas melhor do que ir à igreja é nós mesmos sermos a igreja, é fazer se cumprir em nós o que diz o que diz 1 Coríntios 3,16. Sermos a igreja do Senhor. E ser a igreja implica em seguirmos os mandamentos, seguirmos a diretriz, sermos prudentes como a serpente, como nos diz o capítulo 16 lá do livro de Mateus, e simples como as pombas. Sermos perseverantes em oração, nunca deixarmos de orar, né? Como nos diz ainda Mateus no capítulo 26, nós devemos orar constantemente. Então, coisa desse sentido, ser igreja, além de tudo, quer dizer que nós somos responsáveis por aquele momento de cultuação a Deus. Porque às vezes é muito fácil nós irmos a uma igreja e fazemos da seguinte maneira: vamos e quando saímos falando mal, porque dizemos, o culto hoje não estava bom, porque o culto, o irmão pregou errado, eu não concordei. Olha, se o culto não estiver bom, você tem parte nisso aí. Porque, na verdade, quem tem que cultuar a Deus somos nós. Não é o irmão que está lá na frente que tem que botar fogo pela boca, que tem que fazer maravilhas, tem que contar um testemunho que faça você chorar. Porque para adorar, para se achegar a Deus, para glorificar, não é preciso nada disso. É preciso abrir a sua boca, como diz Romanos 10, versículo 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, então serás salvo. E como é que nós podemos confessar? Confessar com os nossos atos, com as nossas atitudes, glorificá-lo a todo o tempo, não só quando estivermos lá dentro da igreja, mas fora dela, que o nosso testemunho faça de nós um cheiro suave diante de Deus, né? Faça de nós um cheiro em que as pessoas possam entender que você é alguém diferente. Essa é a obrigação daquele que se diz lavado e remido pelo sangue de Jesus e que espera a sua vinda. Porque hoje está se repetindo o que aconteceu no passado. Eu volto para Mateus mais uma vez, que hoje é o tema básico para a gente, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Como foi nos dias de Noé. Hoje ninguém acredita, ou quase ninguém, ou uma pequena parcela acredita que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, esse mesmo Deus que um dia enviou o seu Filho, na semelhança da carne, para salvar a todo o pecador na carne, esse mesmo Senhor, ele volta aos céus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8 em sequência. Mas ele diz, os anjos que estão do lado ali dele, dos discípulos, dizem, olha, esse mesmo Senhor que você viu subir, ele vai voltar um dia. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz a mesma coisa. E todo olho o verá. Gente, Jesus está voltando. A igreja precisa tomar consciência disso. A igreja precisa despertar desse sono espiritual. Porque há um que tem um interesse em que você fique quieto, você fique calmo, que você leve a sua vida, que você deixe o seu ego mandar na sua existência, né? Totalmente diferente do que diz o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Que se alguém quiser seguir ao Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-o. Porque hoje temos que fazer se cumprir em nossa vida o que está no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Não vivo eu, mas Cristo tem que viver. Porque se Cristo não viveu, o corpo, na verdade, ainda está morto, ainda estamos no nosso pecado. Porque se nós ressuscitamos, devemos ressuscitar para a glória de Deus. Então eu volto a dizer, é algo maçante, mas é uma realidade que não pode ser evitada. Jesus Cristo está voltando, igreja. É preciso voltarmos a beber na fonte, a despertarmos, a deixarmos esse mundo de lado. Hoje tem muita gente querendo criar, querendo imitar o mundo para trazer as pessoas para dentro da igreja. Eu digo uma coisa para você. Deus usa você para você poder falar lá fora ao pecador, aquele que está em trevas, aquele que não tem esperança de que Jesus está vivo e que Ele é o único que pode, aleluia, nos livrar da condenação eterna, que pode resolver o problema que aos olhos do ser humano é irresolvível, que aos olhos do ser humano é insolúvel. Ele abre a porta no lugar onde não tem porta. Ele pode fazer isso.
Porque nos diz a palavra, para isso o Filho de Deus se levantou, para nos desfazer toda a obra do mal. Gente, volto a insistir com você, desperta desse sono, começa a buscar na palavra, começa a pedir direcionamento de Deus, começa a pedir que Ele transforme a sua vida e que de vencido você passe a ser mais do que vencedor, porque você deu ouvido a esta palavra. E eu digo não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. E se você está numa igreja, se alguém prega e fala sobre Jesus e começa a falar alguma coisa que não está de acordo com o que você acha, você vai ler na Bíblia, vai fazer se cumprir em sua vida. Isso não é contestar contra o pregador, contra o pastor, contra quem quer que seja que esteja na direção do trabalho, mas é para se cumprir o que diz a palavra, capítulo 17 de Atos. Que quando Paulo chegou em Bereia, ele começou a pregar e a anunciar que aquele que veio e que morreu na cruz era o Messias, o desejado, o anunciado por Deus através dos profetas. As pessoas todas que tinham interesse em conhecer a verdade, eles iam buscar nas Santas Escrituras, ia buscar no Velho Testamento, ia buscar naquilo que eles tinham ao alcance deles, para ver se era como dizia a Escritura, e confirmaram que realmente era tudo aquilo que Paulo estava dizendo. Hoje, a igreja tem que voltar a ter amor por esta palavra. Não porque alguém diz amém, todo mundo amém, amém, mas tem que olhar, tem que analisar, examinar tudo e reter o que é bom, porque no final das contas, você vai dar, entendeu? Você vai dar o seu testemunho, você vai dar conta e vai prestar conta sobre tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem falado e tudo aquilo que você tem seguido. Então, em nome de Jesus, desperta, porque a hora é agora. Mais uma vez eu volto a dizer para encerrar aqui, Jesus Cristo está voltando. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação mesmo. Fica na paz, porque o resto a gente corre atrás e, se possível, nos ajude, compartilhe, nos ajude nessa empreitada, tá certo? Em nome de Jesus Cristo, se você acredita, e aqui eu posso garantir a você, eu estou pregando a palavra de Deus. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.